Fora esse processo criminal, o senhor tem outros? Sim. Tá, ao todo são quantos? Não, ou foram quantos? No momento, respondo 2. Uhum. Tá, por quais crimes? No homicídio também. Homicídio? É, esse da cadeia e um da rua. Qual eu caí preso em 2020. Tá, o senhor foi condenado nesse outro homicídio? Não. Está em andamento o processo Tá ainda em isso? andamento o processo. Uhum. Tá, Paulo, eu observei aqui, eu tenho o seu histórico criminal, que o senhor tem aqui, enfim, feitos de violência doméstica, medida protetiva, furto, também no âmbito de violência doméstica, depois o inquérito foi arquivado. Enfim, eu observei aqui que tem outros inquéritos ou processos além deste homicídio em julgamento no dia de hoje e esse outro homicídio que o senhor mencionou. Sim. Essas anotações aqui dizem respeito ao senhor ou não? O nome de sua mãe é Sônia Gonçalves Pinto Sim. e de seu pai? Carlos Roberto Nunes. Tá. Então tem outros também, é isso? Sim. Que um termo circunstanciado por lesão leve, isso em juizado de Paranaguá, que foi extinta a punibilidade. Depois um outro termo circunstanciado em Paranaguá tem por ameaça. Na sequência aqui tem um inquérito policial que tramita, ou tramitou na segunda vara criminal de Paranaguá por receptação. E tem um processo que, pelo que eu verifico, o senhor foi condenado por receptação. E depois aqui acho que extinta a punibilidade, por uma razão que não está delimitada. Aí tem aqui em Matinhos, uma ação penal por homicídio, é isso que o senhor se refere? Isso. Em 2016? 2016. Uhum. E aqui tem uma condenação também por 5 anos e 3 meses. Do assalto. Tá. Mas aí o homicídio não foi julgado, é isso? Não teve o júri lá? Do homicídio foi quebrado uma lesão corporal. Ah, tá, entendi. Foi classificado, é isso? Isso. Mas teve, então, o julgamento perante o júri e o senhor foi condenado. Sim. Aí tem um roubo aqui também, que tramita na primeira vara criminal de Curitiba, Paranaguá, com data do fato em julho de 2018. E com minha condenação também, 4 anos, 9 meses. Isso. Uhum. E aí eu tenho aqui 2 processos em segredo de justiça, um em Antonina e outro em Paranaguá. O que seria isso? O de Antonina foi, no caso, foi acusado por uma menina lá que eu tava ficando com ela. Foi acusado de ter abusado dela. Ah, tá, violência sexual, é isso? Isso. Uhum. E que fim que deu esse processo? Não sei, por último foi quando eu tava lá na CCC, o chefe de segurança me chamou lá na DZED, falando que eu tinha sido absolvido desse caso e me mandou de bonde pra CCP, onde eu me encontro hoje. Entendi. Esse outro aqui também, que tem sigilo, e pelo que eu verifico aqui, é um outro homicídio também, só que em Paranaguá, hein? Sim, é o que eu caí preso em 2020. Aí esse já teve julgamento? Não. Também não. Aguardando. Eu percebi aqui, eu entrei no processo, já teve pronúncia, se foi encaminhado para júri ou não? Vai estar para ser marcado, se não me engano. Aí tem esse processo que tem julgamento no dia de hoje, é isso? Isso. Na sequência também ele tem processo de execução penal, de condenações que você já sofreu. Quero ver aqui. Tá, ok. Tem mais alguma coisa que não constou aqui no seu histórico que você possa apontar? Não. Nada. O senhor sempre morou aqui no estado do Paraná? Sim. Tá, tudo bem. Tem conhecimento da acusação, Paulo? Do dia de hoje? Sim. Tá. Problema de saúde, o senhor tem? Não, graças a Deus. Tá, nenhuma natureza, não está em tratamento, nada. Tá, o senhor conversou com os seus advogados? Sim. Bom, então a partir de agora, Paulo não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, o senhor tem pela sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Diante disso, tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio?
em horário que não foi exatamente atualizado, mas na casa do custódia de Curitiba, o senhor Paulo Roberto Nunes, juntamente com Andrei de Souza Dias, Erasmo Carlos Rodrigues, também Joel Douglas Araújo Ferreira, teriam matado aqui a vítima Rafael Aparecido da Silva. E segundo diz aqui o Ministério Público, né, os senhores teriam amarrado uma corda feita com sacolas plásticas no pescoço da vítima. Né? E aí também, em pouquíssimas palavras, diz que isso ocorreu aqui por motivo envolveu uma discussão entre vocês, porque pertenceria aqui a um outro grupo de amizade, dizendo também que se empregou um meio que dificultou a defesa da vítima e, por fim, também um meio cruel, né, já que se tratou aqui de enforcamento, uma asfixia. Então, o que tem aqui contra o senhor é uma acusação de homicídio qualificado. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? Não. Não são verdadeiros? Não. Tá, o que houve aqui nesse episódio, Paulo? O que houve eu não posso relatar porque eu coloco automaticamente a minha vida em risco, a vida da minha família. Então, quanto a isso eu não posso dizer. Tá, mas o senhor, quando o senhor fala que não quer dizer, na verdade não é que o senhor não quer ficar em silêncio, o senhor vai responder as perguntas, mas de acordo, Mas vamos dizer assim... exatamente o que tá. aconteceu, eu... Não, ok, né? Mas reitero que se o senhor quiser ficar em silêncio, só falar, eu não faço mais perguntas. Né? Mas, diante do senhor está me dizendo, o senhor estava preso, então, na casa de custódia, é isso, nesse dia aqui? Sim. Dia 8 de setembro? Sim. Tá? Quem é que estava na mesma unidade, lá, ou melhor, na mesma cela que você? Não me recordo o nome de todos, mas se encontrava eu, o Joel Douglas, o Erasmo, o Andrei, o Luiz Antônio, o Fabiano. Tinha mais alguns que eu não recordo. Mais Não. que foram acusados aqui, né? O Andrei, o Erasmo e o Joel estavam lá. Sim. E essa vítima aqui, o Rafael, quem que era? O Rafael, quando nós chegamos no X lá na cela, ele já se encontrava lá. Na verdade, o Leandro, o Erasmo, o Joel e mais alguns lá já eram mais antigos já. Né? Tá, mas e todos ali se conheciam por conta do quê? Por conta da prisão ou já eram Se conhecidos? encontravam há mais tempo no mesmo tá. X. Mas sabe dizer se eles já eram conhecidos, enfim, tinha algum tipo de relacionamento quando estava em liberdade? Não, não sei. Tá, o senhor não tinha relação nenhuma com eles lá, Não. conheceu por conta da prisão. Sim. Tá, e quando o senhor diz que não pode dizer o que aconteceu, o que que é? O senhor não pode apontar quem é que praticou esse fato, é isso? Isso. Quando que o senhor percebeu que a vítima estava morta? Não quer falar também? Tem alguma coisa que o senhor quer falar em relação a esse fato, aqui, essa acusação? Né, fazer alguma consideração, narrar o que aconteceu até certo momento? Tem alguma coisa que o senhor pode dizer a respeito aqui? O que eu tenho para dizer é que ali até o momento eu tinha realmente uma acusação de ter abusado de uma menina, mas eu não fiz. Eu tenho meu celular preso em Antonina, tá lá com a prova, tem toda a conversa, foto, vídeo dela. Eu fui abusado quando criança por um padre, por isso eu tenho um homicídio de 2016. Eu matei meu pai pelo meu pai ter abusado da minha irmã e da filha da minha madrasta, entendeu? Eu convivia com meu pai, infelizmente, tinha que morar com ele. Eu via a forma como ele olhava muitas vezes para as meninas na rua, entendeu? Isso, devido ao ter passado por isso, ter visto ele mexendo com a minha irmã, isso mexia muito comigo, por isso que muitas vezes a gente discutia e passava dos limites. Respondi, eu acho que um processo que foi arquivado, que o senhor chegou a comentar por lesão corporal dele, eu acho, que deve ser o dele. Que ele entrou na casa da minha mãe com um caibro cheio de prego falando que ia me matar porque estava bêbado. E aí eu peguei uma faca na hora, saí correndo para fora para me defender. Ele veio para cima, acabou fazendo um corte na barriga dele. E fui parar, devido à acusação dessa menina, fui parar lá na CCC, na Casa de Custódia de Curitiba. Eu era o único dentro do X que era acusado, mas não era realmente
estrupador, entendeu? Então, devido a esse fato, lá dentro muita coisa acontecia. Quando aconteceu esse fato, eu fui obrigado a assumir, entendeu? E temendo a minha família, temendo a minha vida, eu simplesmente assumi. A princípio, assumi. Hoje, se eu tivesse lá, eu ia ter que assumir, ia ter que bater no peito e falar que fui eu realmente, porque ia estar correndo risco de vida ainda. Paulo, vamos lá, né? O senhor disse que quando criança foi abusado, daí por conta que o senhor foi abusado por um padre, Isso, tá? Mas o senhor disse que matou um padre também, sim. tá? Mas esse padre é o mesmo padre que abusava do senhor? Tá, É só para o microfone. é do homicídio que eu tenho, que Então, foi quebrado uma lesão corporal seguida de morte. é porque, veja, agora que o senhor mencionou isso, eu visualizei que são pelo menos três situações diferentes em que o senhor foi acusado ou condenado por homicídio. Né? Sim. Essa aqui do dia de hoje. O de 2016 é o do padre, o de 2020 é o do meu pai, Tá. e aí esse que eu estou respondendo hoje é o da cadeia. É o terceiro, ok, né? Isso. E aí o senhor mencionou então que esse padre que o senhor matou abusava do senhor, é isso? Sim, E por conta disso o senhor matou ele? Esse foi o motivo, é isso? sim. Tá. Em relação ao seu pai, aí o senhor mencionou que abusava do senhor também, não? Não, ele abusou da minha irmã. Tá. Na verdade, meu pai acontecia de certa forma alguns abusos, mas não como que acontecia com a minha irmã. Tá, entendi. Aí o senhor foi acusado também por ter abusado de uma menina em Antonina, que foi esse processo que eu perguntei para o senhor, é isso? Sim. E aí o senhor disse que foi absolvido desse fato? Eu não sei porque eu só tive a primeira audiência. E aí eles ouviram ela, a mãe dela e tudo, porque eu dormi na casa dela, com a autorização da mãe dela e tudo. E aí ouviram todo mundo e aí o juiz falou que tinha que aguardar que ia vir a resposta. E até a data de hoje já faz um ano, mais ou menos, e Tá. Depois eu vou acessar esse processo, se eventualmente tiver uma sentença, o senhor já sai intimado daí formalmente, tá bom? Mas vamos lá. Aí, por conta desse processo em Antonina, o senhor foi encaminhado para a casa de custódia sim. Curitiba. Tá. Por que o senhor foi encaminhado para lá? É um local que. Porque lá é cadeia destinada a presos com artigo, no caso do estrupador, entendeu? Ah, Todo mundo que. O senhor disse é violência sexual, é isso? É, isso. Uhum. Então, todas as pessoas que estavam presas com o senhor tinham aqui acusação ou condenação de crimes sexuais, é isso? Sim. Tá, perfeito. E o que o senhor disse? Olha, eu estava lá, eu fui acusado disso, eu era o único que não tinha a ver, fui acusado indevidamente e tal, e aí por conta disso eu tive que passar por algumas situações. O senhor disse algo nesse sentido. O que era isso? Né, o fato do senhor ter sido acusado indevidamente, absolvido, como o senhor disse, estar naquele local, tem a ver com a morte do Rafael? Porque ele, como disse, ele era um cara grande, forte, entendeu? E dentro do X ali, supostamente eu seria o único que teria porte físico para cometer tal ato. Por isso, e aí devido a eu ser o único ali que não tinha não era estrupador, entendeu? Eles escolheram eu pra assumir o BO. E aí eu já tava com 2 homicídios. Mas quem é que escolheu o senhor para isso? Não posso falar assim. Uhum. Aí obrigaram o senhor a assumir, é isso? Sim. Uhum. Tá, mas o senhor foi interrogado quantas vezes a respeito desse fato aqui? Foi só lá na delegacia. Uhum. E na delegacia, o que o senhor disse? Falei que fui eu e aí falei que eu só ia falar perante o juiz. E o senhor está preso onde? Na CCP, caso custódia de Piraquara. Tá, e os outros que são acusados aqui, o Andrei, o Erasmo, o Joel, estão onde? Na casa de custódia de Curitiba. Por que o senhor resolveu agora então contar a verdade? Porque agora eu não me encontro mais no meio deles. Tá, mas de certa forma, ainda que o senhor não tenha apontado ninguém, o senhor também não está acusando eles ou outras pessoas aqui que têm praticado esse fato? Não diretamente. Isso não pode trazer uma consequência, uma implicação para o senhor lá dentro? Lá na CCP diretamente, não. No princípio, não.
pessoas Talvez foram... possa trazer futuramente lá fora, mas no exato momento. E as pessoas que foram ouvidas aqui, o André e o Fabiano, né? Isso. Sabe quem são as pessoas? Sim. Eles estavam juntos lá na cela? Não. Nenhum deles? O Fabiano, sim. E essa história do café, do chá, do remédio, o que é isso? É mentira? Esse daí foi uma história que foi combinada pra não ter contraversão. Contradição, é isso? Para que Isso. ninguém Entre os outros que não estavam envolvidos. Tá. A partir do que você está dizendo aqui, então o Fabiano mentiu, é isso? Não existiu essa história? Sim, não existiu. Eu posso quisitar, então, aqui, ou seja, perguntar aqui para os jurados se eles reconhecem então um crime de falso testemunho, porque o Fabiano responda porque é crime, né? Ele foi testemunha aqui. Sim. Ele mentiu. Essa história foi inventada, literalmente. Foi uma história criada pelo barraco para que não houvesse contravenção nos depoimentos. Isso, para que não houvesse divergência ali, né? Isso. Diferença do que um falou e o outro falou. Tá? E o senhor foi interrogado depois aqui em juízo, numa audiência, ou não dispensou o interrogatório? Não fui interrogado. Tá, mas o senhor dispensou, não quis ser interrogado, é isso? Deram a oportunidade, mas o senhor não foi interrogado? Sim. E naquela época da audiência, aqui, o senhor estava preso onde? Junto com eles na CCC. No mesmo lugar? Sim. Eu posso concluir aqui também, na verdade, os demais que estão sendo acusados aqui coagiram o senhor, então. Sim. Ameaçaram o senhor para o senhor assumir uma bronca que não era sua, vamos dizer assim, né? É o linguajar que se utiliza, né? Assumir a bronca, assumir o barulho lá, é isso? Fique à vontade para responder, ou para ficar em silêncio. Queria ficar em silêncio. Não quer responder? Quem é que foi ouvido lá no procedimento administrativo, ou seja, lá dentro da CC lá, e que falou que foi o senhor? Ou foi outras pessoas? Foram outras pessoas? Como assim? Alguém chegou a mencionar para os agentes penitenciários, policiais penais, enfim, os servidores lá que trabalham lá, os funcionários, se o senhor ou outra pessoa tinha praticado isso, presenciou ou não? Não, na hora eles retiraram a gente no pátio e perguntaram. E aí todo mundo ficou quieto e eu me apresentei. Mas e por que os outros não falaram que foi o senhor? Porque eu me apresentei na hora. Tá, mas aí estava todo mundo junto. Vocês combinaram de o senhor assumir e os demais confirmarem isso, né? Foi o consenso de vocês, né? Um consenso me parece querer que não é consenso, né? Obrigaram o senhor a fazer isso. Pelo menos a partir do que o senhor está dizendo. Né? Por que os demais não chegaram e disseram, ó, foi ele mesmo, o senhor assumiu? Por que eles não apontaram o senhor como autor? Não sei dizer. Não sabe dizer? Quem que é o... Quem que é? É um rapaz que se encontrava no X com nós. Ele presenciou tudo isso, então. Não, eu creio que sim, não sei especificar. Pelo que foi dito aqui, tem 9 pessoas nesse lugar. Não, na verdade tinha mais. A capacidade do X é para 12 pessoas, mas sempre tinha mais do que a capacidade. Tá, e eu posso concluir então que todo mundo que estava lá, independente se foi 5, 10, 15, 20 pessoas, todo mundo viu, todo mundo sabe o que aconteceu. Só que ninguém vai falar, é isso? É isso ou não? Permanecer em silêncio. O senhor não diga quem fez isso, como é que foi a morte, o que fizeram com a vítima, né? Permanecer em silêncio. Também não quer falar o que aconteceu, como que usaram alguma coisa para enforcar, que depois tem uma toalha, o que aconteceu, também você não quer falar isso? Tá bom, então minha parte não tem mais perguntas, Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. Claro que respeitando o seu direito de não falar o que bem entendeu, eu vou fazendo as perguntas, se você quiser dizer, não quero responder. Embora o senhor não queira dizer sobre... Tem como dizer pelo menos, mais ou menos, o horário que aconteceu o fato? O horário? Foi de noite. Foi à noite. Certo. O senhor falou eles. Pressuposto que o crime foi praticado por mais de uma pessoa. É isso? Permanecer em silêncio. Ok.
Não sei se o doutor perguntou, mas essa questão então, do medicamento, não existe essa questão do medicamento no chá. Isso aí não existiu. Ok, tem mais perguntas? Paulo, você lembra de mim que eu te atendi? Sim. Né? Então, até bem pouco tempo, você era defendido pela defensoria, né? Sim. Você confirma que a opção de você ficar em silêncio na primeira fase foi minha? Sim. Sem mais perguntas. Paulo, eu sei que é difícil, eu sei que você não gosta de falar sobre isso, mas eu vou precisar fazer essas perguntas, tá? Você falou aí que você matou um padre, é isso? Correto. Por que razão você matou um padre? Porque ele abusou de mim quando eu era criança. Ele abusou de você? Sim. Você contou isso pra alguém? Não. Você falou isso pro teu pai, pra tua mãe? Não, até porque a gente era uma família complicada e nem havia muito diálogo entre. Então, foi uma coisa que eu carreguei a vida inteira comigo. Só pra que fique claro, você já foi julgado por esse crime, certo? Certo? E o que os jurados lá naquele julgamento decidiram? Você sabe me dizer? Não exatamente. Qual foi o crime que você foi condenado lá? Por uma lesão corporal. Lesão corporal seguida de morte. Ou seja, os jurados entenderam que você não matou o padre. Correto. Que a tua... Certo? Correto. Eu sei que é difícil para você e eu fui o teu defensor naquele julgamento. Eu sei o que você falou. Eu quero que você diga que tipo de abuso foi esse? O que aconteceu? No que consistia isso? Eu quero que você conte para que os jurados entendam um pouco mais da tua história. Prefiro não entrar nesse assunto. Você não quer falar? Não. Tá. Isso foi em 2016, certo? Correto. Depois desse fato, você foi acusado de ter matado teu próprio pai. Isso é verdade? Sim. Você confessa aqui agora que você matou teu próprio pai? Sim. Por que razão você matou teu pai? No momento foi uma discussão. Ele veio puxar o facão pra mim e eu, no momento de reação, acabei atingindo ele na cabeça com uma tábua de cortar carne que estava em cima da mesa. Mas infelizmente, muita mágoa, muita coisa guardada desde a infância. Ele chegava bêbado em casa e espancava eu, meus irmãos, minha mãe. Então, toda vez que a gente discutia, aquela raiva vinha à tona e eu acabava ficando cego. Muitas vezes eu saía, quando eu via que ele começava a beber, eu saía. Muitas vezes passava a noite andando pela rua para não voltar para casa, porque sabia que ele estava bêbado e a gente ia acabar brigando e acabar discutindo, entendeu? E uma hora ou outra ia dar merda, porque já não era a primeira, já não era a segunda vez que acontecia isso. Como eu mesmo disse, eu respondi, teve o processo da lesão corporal, eu dei uma facada nele. Não era no intuito de matar ele, apenas de me defender. Só que tudo isso foi vindo e infelizmente aconteceu. Você se arrepende? Se eu for olhar pelo lado meu, eu me arrependo, porque apesar dos pesares, quando ele não estava bebendo, quando ele parava de beber, ele era um bom pai. Ele sempre esteve do meu lado, independente de qualquer coisa.
os meus erros e acertos de qualquer coisa, ele sempre teve comigo. Mas se eu for olhar pro lado da minha irmã, que hoje ela tá com 5 anos, mas daqui 7 anos ela vai estar criando peito e bunda também, assim como as outras meninas que ele olhava na rua. Então, hoje tem que ficar atrás das grades, correndo risco de vida, seja lá do que for, saber que a minha irmãzinha tá crescendo em segurança do que correr o risco de não ter feito o que eu fiz e saber que eu podia ter evitado um trauma na vida dela. Depois que você praticou esse ato aí, o que você fez? Fui pra rua e fui usar droga. E o que mais? E até que eu cheguei ao ponto de subir na passarela pra querer me matar. Você tentou se matar? Sim. Por qual razão você não se matou? Porque a enfermeira do socorrista do SAMU, lá não sei se é médica, enfermeira, o que que é, veio e começou a conversar comigo. Ela e um PM lá, que começaram a falar sobre Deus e conversar comigo. Só por isso. E aí, ali naquele momento que você estava na passarela, prestes a se jogar, e tinha lá o PM e a socorrista do SAMU, você confessou naquele momento para aquelas pessoas que você tinha acabado de matar teu próprio pai? Sim, Então você foi preso. sim. Qual que foi a data desse fato, mais ou menos? Eu não sei se você lembra. Eu sei que já era depois do dia 20, eu me recordo que estava perto de eu receber o pagamento, então foi entre o dia 20 e dia 25 De que mês? de maio Maio. De que ano? de 2020. 2020. Você foi preso em maio de 2020 por ter matado teu próprio pai. Sim, Esse fato aqui, ele data de setembro de 2020. Ou seja, você estava preso na CCC, naquele local, naquele shelter, por ter cometido esse crime aí que você acabou de narrar contra o teu pai. É isso? correto. Fazia tempo que você tinha chegado naquele shelter ali? Não muito. Tá. Você teve algum tipo de escolha depois do que aconteceu lá, a situação, e que se chegou àquele consenso que você falou aí pra gente? Isso foi realmente um consenso? Ou houve algum tipo de ameaça, ou você foi obrigado, coagido a assumir esse homicídio? Houve várias ameaças. Que tipo de ameaça? Ameaça da minha família, ameaça comigo. Ainda se fosse só comigo, eu não tava nem aí. Até aquele momento, pra mim, minha vida já tinha acabado, já não fazia mais diferença, tá vivo, tá morto. Só que a partir do momento que envolveu a minha família, E por que razão você? Por que você foi o escolhido? porque eu era o que supostamente teria mais tempo de cadeia ali, o único que teria é, um porte físico para aguentar com ele sozinho, e porque eu não era o único que não era estupro no meio deles. Você era o único que não era estuprador. Eles sabiam que você estava preso por ter matado teu pai? Sabiam. E isso repercutia de alguma forma para eles? Eles te viam com bons olhos ou maus olhos sobre isso? Ou houve algum tipo de comentário sobre isso? Tem algo a pontuar nessa questão? A gente não é, numa situação dessa, não tem como ser bom visto com bons olhos, né? Até na cadeia onde eu me encontro hoje, na CCP, eu fui até ameaçado de morte
Pelo fato do homicídio do meu pai e por ter passado na CCC. Tá. Veja. Você foi acusado de matar em tese um padre, e eu digo em tese porque já foi julgado e já foi decidido que não foi homicídio, por conta de abusos sexuais. Você matou o teu próprio pai por conta de abusos sexuais. E você foi jogado dentro de uma cela que só tinha presos por crimes sexuais. É isso? Eu estou correto? Correto. Tem mais alguma coisa que você quer dizer na tua defesa? Não. Obrigado, excelência. Não tem mais perguntas. O Joel tá disponível? Retomamos já. Consegue falar por mensagem com ele ou fala aqui? Ele tá conectado, né? Já retornou a conexão, a transmissão? Bem, jurados, conselho de sentença, a gente retoma aqui a sessão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Joel, o senhor me ouve? Eu preciso que o senhor libere a sua câmera e seu microfone também, por favor. Isso, agora sim, né? Sim, só um minuto. Ok, perfeito. Vamos lá, então. Paulo Roberto Nunes, Andrei de Souza Dias, Erasmo Carlos Rodrigues e também Joel Douglas Araújo Ferreira. Realizamos aqui no dia de hoje o julgamento dos senhores, ouvimos testemunhas, os senhores tiveram a oportunidade de prestar a sua versão a respeito dos fatos, assim fazendo apenas o acusado Paulo Roberto Nunes. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aos jurados, e da mesma maneira também fizeram os defensores de cada um dos senhores, né, de acordo com o que entenderam cabível devido. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e a conclusão está presente aqui nessa sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, né, um pouco extensa, mas que depois os senhores Paulo, André, Erasmo e também Joel terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação, a responder a série de quesitos. Os jurados chegaram à seguinte conclusão: em relação ao acusado Paulo Roberto Nunes, a linha A, reconhecer a essência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, não absolver um acusado; a linha E, reconhecer a qualificadora do emprego de meio cruel; e, por fim, a linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Essas mesmas conclusões foram atribuídas às acusações que pendem sobre os acusados Andrei de Souza Dias, Erasmo Carlos Rodrigues e também Douglas Araújo Ferreira, razão pela qual, por brevidade, aqui deixo de ler as alíneas uma a uma. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação. A efeito de condenar os réus, Paulo Roberto Nunes, Andrei de Souza Dias, Erasmo Carlos Rodrigues e também Joel Douglas Araújo Ferreira, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando diretamente à pena definitiva em relação ao acusado Paulo Roberto Nunes, pena total de 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Em relação ao acusado Andrei de Souza Dias, pena total de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em relação ao acusado Erasmo Carlos Rodrigues, pena total de 28 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. E, por fim, quanto ao acusado Joel Douglas Araújo Ferreira, pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, de igual forma também em regime inicial fechado. Eu dispenso a leitura dos demais itens, consignando apenas se determina aqui o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que se reveste do Tribunal do Júri, e, por fim, também mantém-se aqui a prisão preventiva em relação ao acusado Paulo Roberto Nunes, e, de outro lado,
por entender que os fundamentos que se aplicam a ele também se aplicam aos demais, decreta-se aqui a prisão preventiva dos acusados Andrei de Souza Dias, Erasmo Carlos Rodrigues e também Joel Douglas Araújo Ferreira. Sim, senhor. Centrada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 26 de julho de 2022. Doutor Roberto Anão, para o Ministério Público, alguma colocação? Doutores para a defesa? Ok. Joel, Oi? o senhor compreendeu aqui o conteúdo da sentença? Sim, senhor. Tá. Eu preciso, diante da condenação aqui que foi efetuada, eu preciso saber se o senhor tem interesse em interpor recurso. Eu queria apelar, doutor. Desculpa, não entendi, João. Gostaria de apelar. Tá ótimo. A gente vai constar aqui, então, que o senhor interpôs recurso. Na sequência, será aberta a vista, então, a Defensoria Pública para que faça o oferecimento de razões, ok? Tá bom. E o que eu faço agora? Qual que é o meio que eu tomo agora? Desculpa, não entendi, João. O que eu faço agora? No caso aí que eu estou em liberdade. Como sobreveio aqui um decreto preventivo e também um decreto para início de cumprimento imediato do cumprimento da pena, né, o fato é que o senhor agora, se não se apresentar à autoridade policial em qualquer delegacia para que seja dado cumprimento a esse mandado, o senhor ficará, então, foragido, certo? Mas o que eu posso dizer para o senhor é que hoje, agora, tem mandado de prisão contra o senhor. Tudo bem, doutor. Tá certo? Ok, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, os próprios acusados, em especial os jurados